Era por volta das 3h37 da madrugada, quando o rádio do 7º Batalhão de Operações de Resgate tilintou com uma urgência fora do comum. Do outro lado da linha, a voz metálica do controle da aeronáutica confirmava: 5 turistas haviam desaparecido em trilhas não regulamentadas próximas à área de proteção ambiental na rota do Monte Roraima. Embora não fosse raro trilheiros se perderem na floresta, o que alarmava o comando era a origem da denúncia. Um guia local experiente encontrara vestígios de sangue e uma fogueira acesa em plena mata, em local onde não deveria haver presença humana. O comandante Reis, veterano em missões críticas, reuniu uma equipe de 10 homens, munidos com armamento leve, rádios de longo alcance e drones térmicos. A missão era estranha e silenciosamente temida. Ainda antes do amanhecer, o comboio cruzava vias desertas e semi-iluminadas por luz amarelada nos arredores de Boa Vista. Ao atravessar bairros como 13 de setembro e 13 de maio, zonas frequentemente associadas a sumiços inexplicáveis, o silêncio nas ruas era quase profético. Por volta das 7h10, chegara ao ponto de entrada da trilha, onde a vegetação se adensava numa muralha verde. A umidade era sufocante. O ar carregava um cheiro doce, como de fruta podre, e o mato fechava rapidamente atrás de cada passo. Um dos soldados, visivelmente nervoso, comentou: "A floresta não quer que a gente volte." Não sabia que já haviam cruzado o limiar entre o mundo conhecido e algo ancestral. Os primeiros quilômetros seguiram em silêncio tenso, quebrado apenas pelo estalo de galhos e pelo ruído abafado dos rádios. O sargento Alencar, operando o drone térmico, captou um calor residual incomum numa clareira à frente. Aproximando-se com cautela, a tropa encontrou uma cena repulsiva: mochilas dos turistas largadas, uma barraca rasgada com manchas secas de sangue e, ao centro, uma fogueira montada com precisão ritualística. Sobre as pedras, ainda emanando calor, repousava um coração humano, fresco, intacto, sem sinais de putrefação. O silêncio da mata ao redor era anormal.
nem insetos, nem pássaros, apenas um peso no ar, como se algo espreitasse. O Cabo Rocha tentou aliviar o clima com uma piada, mas sua voz falhou ao notar os símbolos traçados ao redor da fogueira. Desenhos feitos com sangue, formando espirais e letras invertidas. Um crucifixo entalhado ao avesso adornava o tronco próximo, com a palavra enfurecido, riscada em vermelho. O comandante Reis ordenou isolamento da área e coleta de amostras. Foi então que um corvo, observando em silêncio num galho acima, caiu morto ao solo com o pescoço torcido. A natureza, até então inerte, parecia enviar um aviso. A floresta não era mais apenas selva, era testemunha e cúmplice. O sargento Teles localizou uma GoPro ainda funcionando, parcialmente enterrada no barro e coberta de folhas úmidas. Ao revisarem o conteúdo, o clima entre os soldados mudou. A gravação começava com turistas sorridentes e descontraídos, caminhando e brincando. Mas, conforme o tempo passava, seus semblantes tornavam-se sombrios, os olhares vazios. Um deles aparece ajoelhado, arrancando com brutalidade o coração de um animal ainda vivo. Em seguida, encara a câmera com olhos escurecidos e, num tom sobrenatural, murmura. Ele acorda quando os corações tremem. Era mais do que um ritual, era uma invocação. O vídeo seguia com cânticos tribais distorcidos e risos entrecortados por grunhidos animalescos. Em um frame final, o rosto deformado ocupa a tela, a pele esticada e os olhos opacos. O comandante Reis ordenou retirada imediata, mas o rádio falhou. Os drones pararam e o GPS começou a emitir coordenadas erráticas. Era como se o espaço ao redor estivesse se dobrando. Alencar desmaiou subitamente, enquanto o restante do grupo percebia pegadas frescas no barro, muitas delas não humanas. Algo os observava e estava cada vez mais perto. No caminho de volta, ainda em marcha silenciosa, avistaram uma figura cambaleante surgindo por entre a vegetação. Era o Cabo Almeida, dado como desaparecido 3 dias antes. Estava coberto de lama e sangue seco, os olhos voltados para cima, como em transe. Mal conseguiram se aproximar, Almeida entrou em convulsão e, num surto repentino, mordeu
o pescoço de um soldado, arrancando pedaços com os dentes. O grito rasgou a mata, o sangue jorrou. O segundo momento de alta tensão teve início. O soldado, atacado, começou a tremer, espumar, e em minutos seus olhos escureceram. O vírus havia despertado, silencioso, rápido, espiritual. Contido à força, com sedativos, Almeida foi evacuado de helicóptero ao Hospital Militar Coronel Mota, sem que ninguém percebesse o sangue borbulhante e escuro escorrendo de seus ouvidos. No helicóptero, as câmeras gravaram seus murmúrios. A terra está sedenta. Ele quer sentir. Enquanto isso, o comandante Reis, abalado, observava ao longe uma silhueta descomunal entre as árvores. Longilínea, imóvel, olhos vermelhos. Quando pisca, a figura desaparece. Mas o som de algo rindo ecoa suavemente pelas árvores. Algo estava sendo libertado e o batalhão tornara-se a oferenda. Às 2h17 da madrugada, o cabo Almeida acorda violentamente no hospital militar, arranca tubos e algemas com força desumana, mata um enfermeiro com um único golpe e sigue em direção à ala psiquiátrica como um vulto. Câmeras internas mostram sua respiração irregular, seus movimentos acelerados, suas pupilas dilatadas ao extremo. Em poucos minutos, infecta 2 médicos e uma técnica de enfermagem com mordidas e secreções. As transformações são rápidas, pele escurece, as veias incham como raízes por baixo da pele. Uma fome anormal desperta. Eles não apenas atacam, buscam corações ainda batendo. 4 alas do hospital são isoladas, mas a contenção falha. Alarmes disparam, as luzes oscilam. Relatos de gritos nos elevadores se espalham entre os funcionários. Um vídeo viral mostra uma enfermeira sendo arrastada por braços escuros, saindo de um duto de ventilação. A gravação termina em ruído. O comando aciona o protocolo Coração Negro, até então reservado para emergências bioespirituais. O som de um tambor grave, captado nos microfones do hospital, repete um compasso constante, como um batimento cardíaco artificial. Almeida, nu e sujo de sangue, é visto sorrindo no centro da ala psiquiátrica, falando sozinho com o teto ou com algo acima dele. Enquanto os infectados somem nos bairros da zona oeste,
Analistas do exército decifram os cânticos da câmara. O idioma se assemelha a um dialeto pré-colonial, mesclado com vocábulos macuxi. Os registros revelam um culto milenar, o coração negro do vazio. Acreditava-se que o Monte Roraima abrigava uma entidade adormecida, uma força viva que se alimenta do medo e do sangue humano. Os turistas faziam parte de uma seita internacional que buscava ativar esse ser. E o ritual fora finalizado com a chegada dos soldados, selando o pacto com vidas militares. Nos bairros de Liberdade, cidade satélite, Caimbé, casas são invadidas, famílias somem sem deixar vestígios. Relatos descrevem ataques noturnos por seres de olhos escuros e corpos cobertos por veias saltadas. Sons de tambores ecoam à distância. A mídia é silenciada. Vídeos de celulares mostram corpos ajoelhados no centro de ruas, arrancando seus próprios corações e oferecendo ao céu. O caos toma a cidade, mas não oficialmente, não nos jornais, apenas nos becos, nos porões, nos becos onde a luz não alcança e o coração já chegou. A cidade mergulha em um silêncio sepulcral. À noite, postes piscam sem motivo. Moradores relatam batidas vindas do solo, como se algo gigantesco caminhasse sobre a terra. Drones capturam imagens do alto do Monte Roraima, uma estrutura de pedra em forma de coração. Pulsa no meio de uma cratera recém-formada. Ao redor, dezenas de pessoas ajoelhadas se movem em círculos, entoando cânticos. Uma delas olha diretamente para o drone, sorri com olhos negros e o sinal cai. No dia seguinte, uma mensagem criptografada invade todas as redes. A porta foi aberta. O coração agora é parte do mundo. O comandante Reis envia um último áudio à central. A voz vacila, mas não hesita. Não somos mais soldados, somos oferendas. Ele se tranca na sala de munições do quartel, enquanto batidas surdas se aproximam. Não são mãos humanas, são como o som de um coração batendo contra o concreto. O áudio finaliza com a frase: ele caminha entre nós. Um som estranho invade a gravação, uma mistura de respiração animal, tambor tribal e sussurros. Não é apenas um vírus, é uma entidade. E agora, ela não precisa mais de rituais, só de medo. As autoridades negam tudo, mas na Deep Web
Os vídeos e áudios continuam surgindo. O nome Roraima desaparece dos pacotes turísticos. As trilhas são interditadas, mas casos semelhantes explodem em outros pontos da América Latina. O que parecia ser um surto isolado revela-se um despertar global. Em Boa Vista, dizem que o coração não está no topo da montanha, está nas pessoas. Ele se alimenta de emoções intensas e, principalmente, do medo. Quando você sente seu coração acelerar, é sinal de que ele está perto. O ritmo do seu peito, ele escuta. Na batida certa, ele entra.